Oi gente, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente em nome de Jesus. E se através desse vídeo, dessa mensagem, o Senhor tocar no teu coração e você quiser abençoar o nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Semeie na obra do Senhor e eu tenho certeza que você vai colher bênçãos tremendas sobre a tua vida em nome de Jesus. Bom, amados, o tema deste vídeo é Nova Era e eu quero aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho vivenciado, presenciado e tenho pensado nesses últimos tempos, tenho refletido sobre isso. E que seja um vídeo leve, vamos ter uma conversa aqui. E eu gostaria de discutir com vocês justamente sobre esse tema, sobre como o mundo está agindo através da influência dessa nova era, desse governo que é o governo do anticristo e como ele tem usado os meios de comunicação, influenciado as pessoas da forma que ele deseja e fazendo com que estas realizem o seu plano. Amém? Bom, gente, não é nada secreto e nem nada muito novo. Sabemos através do estudo da palavra que nos últimos tempos a terra sofreria ou estaria sob o domínio de um governo que nós chamamos de governo do anticristo. E esse governo iria influenciar toda a terra. Mas muitas pessoas se enganam em pensar que esse governo ainda entrará em vigor. Mas se a gente analisar, olhar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, principalmente no mundo, nós vamos identificar que o governo do anticristo já começou a reinar, mesmo que de forma oculta, subliminar ou até mesmo de forma camuflada. Este governo já começou a operar na terra. E através desse vídeo, eu creio que Deus abrirá os teus olhos e vai te mostrar como você precisa se proteger a tua casa e a tua família, para que você não seja influenciado pelas ideologias e por essa cultura que o anticristo já tem reinado e operado aqui na terra. Como eu disse, ainda de forma camuflada, disfarçadamente, mas o governo do anticristo já tem operado ao nosso redor. Para quem não sabe, gente, o governo do anticristo é citado na Bíblia e ela nos mostra que esse governo irá mudar as leis, os princípios cristãos, irá tornar a palavra de Deus uma inverdade e levar a população mundial a ir totalmente em um caminho contra os princípios e os mandamentos da palavra de Deus, tornando a palavra de Deus uma inverdade, ou seja, uma mentira, e fazendo com que as ideologias desse governo seja a verdade. E já faz algum tempo que eu tenho notado como a influência desse governo já tem atuado nos meios de comunicação para tentar mudar os princípios daqueles que estão assistindo, vendo tais publicações. E eu consegui identificar isso claramente em séries, em filmes que estão rolando hoje nas maiores plataformas de streaming que já existem ao nosso redor. E vendo algumas dessas séries e filmes que estão rolando por aí, mesmo que de forma camuflada, mas observando de uma forma mais profunda, fazendo uma análise mais profunda desses conteúdos, você vai identificar uma cultura sendo implantada, uma nova ideologia sendo introduzida através desses meios para cauterizar a mente das pessoas, para tornar aquela mentira ou a mentira que o anticristo deseja implantar na terra já seja inserida dentro das nossas casas. Por isso, em nome de Jesus, que através desse vídeo você comece a se policiar daquilo que você tem visto, ouvido, assistido na tua casa. Seja mais prudente em tudo aquilo que você tem ouvido e escutado através dos meios de comunicação. Porque Satanás já está atuando nesses meios para destruir os valores cristãos, para mudar a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Há um tempo atrás eu comecei a assistir na Netflix e eu consegui observar como o governo do anticristo tem tentado mudar os princípios cristãos. Era uma série que representava a invasão alien no nosso planeta. E o nome dessa série é Parasita. E nessa série você vê que os aliens, que eram insetos predadores, umas larvas,
Elas infectavam as pessoas e atuavam diretamente na mente. Segundo a série, elas consumiam os cérebros das pessoas e começavam a atuar da forma que desejavam, usando o corpo dessas pessoas. Só que até aí tudo bem, é uma série de ficção, como qualquer outra que já existe. Só que o que chama a atenção é que justamente todas as pessoas que estão infectadas, que estão atuando para destruir o governo da Terra, para matar as pessoas, para tornar a Terra um caos, adivinha onde elas ficavam localizadas? Adivinha onde essas pessoas que tinham sido infectadas por esses aliens se escondiam? Justamente em uma igreja. E o líder desse bando, dessa colônia, vamos dizer assim, de pessoas infectadas que tinham a sua mente devorada por esses aliens, era um pastor. Olha como Satanás já está usando de séries para tentar distorcer o princípio da igreja, o princípio do sacerdócio, para mostrar que é nas igrejas que o mal está atuando, que é nas igrejas que tem toda a maldade do mundo e que é através da igreja ou daqueles que lideram a igreja o maior perigo para essa humanidade. Olha que coisa abominável, olha que coisa demoníaca. Só que quando você lê e estuda a palavra de Deus, você não é pego de surpresa, porque a palavra ela já vai nos alertando justamente de coisas como essa, de como Satanás usaria da tecnologia para influenciar a humanidade. Olha o que Paulo diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Ou seja, Paulo já estava alertando que nos últimos dias o caráter da humanidade se encontraria de uma forma terrível. As pessoas seriam irreconhecíveis. A maldade tomaria conta das pessoas, das suas famílias. O homem estaria apenas focado em realizar os prazeres da carne. Seriam pessoas que dizem conhecer a verdade, que estão em busca do conhecimento, mas cada vez mais se afastam da verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Se dizem ser cheias de conhecimento, mas na verdade são as pessoas mais ignorantes que já passaram pela face da terra. E Paulo diz que para aqueles que servem, como ele finaliza aqui o versículo 9, que para aqueles que seguem a palavra, que são fiéis ao Senhor, verdadeiros cristãos, reconheceriam tais pessoas. E eu te pergunto, como as pessoas poderiam estar ou se transformar em um caráter como esse, se tornarem pessoas tão ruins, blasfêmicas, através de uma influência? E Satanás, ele nunca vai fazer de uma forma descarada, escancarada. Ele vai atuando aos poucos. E uma das formas que eu já observei que ele tem tentado, ou já tem se usado para mudar as leis, os princípios cristãos e entrar nas casas das pessoas e destruir as famílias, é justamente através das mídias, das redes sociais, dos filmes e séries, implantando uma cultura, implantando princípios e leis totalmente contrários a palavra de Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, observe aquilo que os teus filhos estão assistindo, estão usando em suas redes sociais, usando do telefone e da televisão para assistirem, porque Satanás já pode estar tentando implantar leis, princípios anticristãos na mente dos teus filhos. E tudo isso, gente, já é o plano do anticristo, já é a chamada nova era atuando na nossa geração. E essa influência, que ainda que seja sucinta, disfarçada, já está implementando uma cultura na terra. Olha para essa geração.
Para mim, é uma das gerações mais pervertidas que já passou pela face da terra. É uma das gerações mais ignorantes. Uma geração que não tem amor próprio. Uma geração fraca mentalmente. Uma geração cheia de mimimi, mimizenta. Uma geração que não aceita a verdade. Uma geração que não aceita ser confrontada pela verdade. E se você tenta ensinar através dos princípios da palavra de Deus, você é taxado como louco. Por quê? Porque essa cultura anticristã, essa cultura que o anticristo já tem implementado, já está cauterizando a mente das pessoas que não seguem a verdade, das pessoas fracas, das pessoas que não tiveram um encontro ainda com Jesus. Por isso que para nós que conhecemos a verdade, que somos hoje com Cristo Jesus, é necessário pregarmos o evangelho, como a palavra nos ensina, em tempo e fora de tempo, para que as pessoas sejam iluminadas, para que a verdade as liberte, a ponto de não serem enganadas por essa cultura, por essa ideologia, por esse governo anticristão, por esse governo satânico que já tem atuado na nossa geração, na terra, no nosso tempo. E se você observar essa cultura que já está implementada, que já está sendo sintetizada no nosso tempo, é uma cultura totalmente distante de Deus. São pessoas vazias, distantes, como Paulo mesmo disse aqui na segunda carta a Timóteo. Pessoas vazias, não têm amor ao próximo. E sabe o que é mais triste, gente? Que você pode pensar, não, serão apenas as pessoas que não conhecem a verdade, serão apenas aquelas que não têm maturidade espiritual, que serão influenciadas. Gente, esses serão os primeiros. Mas terão muitos cristãos que serão influenciados por essa cultura, como já tem tido. Olha para o meio cristão. Quantas pessoas que você já presenciou, já acompanhou, já assistiu na presença, louvando, glorificando, pregando o evangelho e hoje se encontram distantes do Senhor, até mais distantes de Deus do que as próprias pessoas do mundo. Quantos cantores aí que antes estavam nos altares, cantando, louvando a Deus, cantando canções maravilhosas, louvores assim, de tocar o coração, e hoje se encontram em um estado deplorável. Tudo isso porque a cultura da nova era já entrou na sua mente, como aquele alien que comeu o cérebro daquelas pessoas na série. Essa cultura tem devorado o cérebro das pessoas, principalmente daquelas que não estão enraizadas, firmadas a sua vida e a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. São pessoas abandonando a fé, são pessoas distanciando da verdade da palavra de Deus, são sacerdotes, pastores aí, sendo guiados por espíritos de engano, e são coisas assim abomináveis. Um tempo atrás eu vi um pastor que, segundo ele, num culto, gente, isso foi gravado, ele incorporou o filho de uma mulher e começou a falar com a mulher como se fosse o filho dela. Olha que coisa abominável. Atuando como meio daquele rapaz se comunicar com a sua mãe. Algo que a palavra é contra. Se você ler Lucas 16, você vai ler a parábola do rico e Lázaro. Fica claro que os mortos não têm mais ligação com os vivos. Acabou. É um engano que Satanás tem implantado em muitas igrejas e ministérios. Não existe isso de mortos voltarem a se comunicar com os vivos. E isso é triste porque são pastores que são seguidos por milhares de pessoas. E não é uma pessoa desconhecida, é alguém famoso que arrasta milhares de pessoas. Olha que cultura satânica, olha como o espírito de engano, que é um dos atuantes do governo anticristo, já tem introduzido a sua teoria dentro da igreja, os seus ideais dentro da igreja. E quando eu olho, eu vejo as pessoas assim, nossa, que maravilhoso, glória a Deus, dando glória para algo abominável dentro das igrejas, em cima dos altares. E não pense você que essa cauterização mental, que esse apagão mental é algo novo, porque a palavra de Deus ela sempre avisou do perigo e de como nos últimos tempos espíritos de engano iriam atuar dentro das igrejas, fazendo com que muitas pessoas seguissem a seus ideais, mudando a palavra de Deus, tornando essas pessoas distantes da verdade, e pessoas que conheciam a verdade, que seguiam a verdade. Não pense você que esse governo vai ser um governo meia boca. Não pense você que o governo do anticristo vai ser um governo como os que já atuaram na terra. Vai ser um governo com grande influência sobre as pessoas. E eu digo, gente, influência espiritual. E esse governo, ele é tão maligno, que ele tem um poder de sedução como nunca houve antes na terra. Será um governo que influenciar
até mesmo aqueles que estão posicionados, que se não tiverem a resistência, a perseverança de firmarem a sua vida na palavra e permanecerem nela, serão influenciados. Não se engane em pensar que esse governo atuará apenas no mundo. Ele vai influenciar até mesmo aqueles que são chamados, aqueles que têm chamado segundo a palavra. E não sou eu que estou dizendo isso. Olha como Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Olha só. O poder do anticristo vai ser tão maligno, que vai cauterizar a mente daqueles que o seguem. Quantas pessoas aí você vê tendo revelações de umas coisas que você fala assim, meu Deus, isso não é possível. É totalmente contra a palavra. Pregando o evangelho diferente do evangelho. A palavra diz que se alguém vier e pregar um evangelho diferente desse, que seja anátema, maldito. E tem pessoas seguindo a esses evangelhos, não se baseando a sua vida na palavra, sendo enganadas por essas pessoas. E aí seguem um evangelho diferente da palavra de Deus e não observam, porque não leem a palavra. E se você ler o capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 24, você vai ler que nos últimos dias aparecerão falsos profetas, falsos pregadores, falsos sacerdotes que pregariam uma inverdade, uma mentira. E esse engano, essa inverdade, diferente da palavra de Deus, seria tão forte o poder dessas pessoas, a influência maligna que estaria por trás dessas pessoas, desses falsos pastores, falsos profetas, que convenceria até mesmo os eleitos. Então olha o perigo que a igreja está correndo, olha o perigo que você ou os teus filhos já pode estar correndo, podendo estar sendo influenciado já por essa cultura satânica. E essa cultura, gente, já tem cauterizado, cegado as pessoas para a verdade da palavra, abrindo os seus olhos para uma inverdade e fazendo com que essa inverdade se torne a verdade, tornando a palavra de Deus uma mentira. E os enganos e ideais satânicos do governo do anticristo que já está atuando, seja a verdade, fazendo com que as pessoas agarrem essa falsa verdade e se alinha a esse sistema. Olha o que Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 1, dos versículos 21 a 25. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato. Deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Olha só, o governo do anticristo, o governo de Satanás, que já tem atuado no nosso meio, está influenciando, não irá, já está influenciando as pessoas a tal ponto delas passarem a adorar as criaturas em vez do Criador, a seguirem os seus próprios ideais, a seguirem a mentiras em vez da verdade, trocando a verdade da palavra de Deus por uma mentira apresentada a elas, em que, sem discernimento, se influenciaram. Então o governo do anticristo não vai de cara enfiar uma mentira na tua vida para que você perceba de prontidão. Ele vai começar a influenciar através das pequenas coisas, através de pequenos atos, através de pequenos ideais, ideologias, através dos meios, como eu tenho falado aqui, de televisão, do celular, de redes sociais, de filmes e séries. Aos poucos, Satanás já tem atuado aos poucos dentro das casas, das famílias. E essa pequena influência, de forma gradual, vai cauterizar, vai mudar a mente das pessoas a tal ponto delas começarem a duvidar da verdade da palavra de Deus, como muitos já têm feito, e muitos que estavam na presença, a ponto de trocarem a verdade pela mentira e seguindo a pessoas que pregam a mentira, ao governo de Satanás. E aí você pode pensar, mas como Satanás tem esse poder, tem esse domínio, esse governo? A palavra nos mostra que nos últimos dias
Ele teria autoridade para fazer isso. A palavra, ela é clara em nos mostrar que há profecia sobre isso, de como a influência do governo do anticristo estaria sobre a terra, do poder que ela estaria exercendo, como já está. Não se engane. E esse poder, ele atua principalmente na sedução e no engano, seduzindo as pessoas, atraindo para essa inverdade, para essa mentira, e a enganando, tornando essa mentira como base para suas vidas, colocando dúvidas no seu coração, a dúvida sobre a verdade da pessoa de Deus. E onde está isso? Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 7. Olha o que João escreve para nós, para a igreja de Cristo. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Aleluia! Então, gente, Satanás terá uma influência maligna sobre aqueles que não estão com as suas vidas enraizadas na verdade. E essa autoridade, esse poder de influência vai convencer muitas pessoas que não estão com a sua mente ligada à mente de Cristo. Por isso que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morto estou. Tenho em mim a mente de Cristo. Por quê? Porque quando vier a inverdade, quando vier o engano, quando Satanás vier com a sedução, atuando com seus espíritos de engano, usando de pessoas para tentar te influenciar, você de cara vai reconhecer. E aí a verdade de Deus em você irá destruir todo engano que vier tentar te seduzir, te influenciar e te enganar. Só o Senhor, só o Espírito de Deus consegue resistir a isso. E só pessoas que são cheias da presença, cheias do Espírito Santo, irão resistir a esse engano. Então se prepare, igreja. Se alimente da palavra de Deus todos os dias. Coloque a verdade da palavra de Deus acima de tudo na tua vida. Se cubra do sangue de Jesus todos os dias. Não é tempo de brincarmos. O governo do anticristo já está operando na terra. A nova era já foi implantada. Já está influenciando muitas pessoas. Então não se deixe ser enganado. Não acompanhe a malhada que está seguindo a esse governo. Vá contramão a isso. Minha mãe dizia: galinha que acompanha pato morre afogada. É muita gente que segue o rebanho sem nem saber qual que é a causa, qual que é a ideologia daquele rebanho, mas por ver a multidão seguindo, é aquela galinha que acompanha o pato. E aí no final, sai todo mundo nadando na água e a bobona morre afogada. Tem muita gente hoje morrendo afogada porque não tem buscado o conhecimento da palavra de Deus. E aí segue a espíritos de engano e no final de tudo, vivem distante do Senhor, em um estado de morte espiritual. E aí não sabem por que estão nesse estado. Olha aquilo que você tem visto. Observe aquilo que você tem assistido na tua casa, no teu telefone. Se tiver algo diferente dos princípios da palavra de Deus, pare agora. Comece a verificar aquilo que você ouve, até mesmo músicas. Satanás atua através de canções para influenciar a tua mente, para distorcer a tua mente, para te seduzir, te atrair para as coisas imorais e impuras deste mundo. Ele é mestre nisso. Ele era líder de louvor no céu. Então ele sabe muito bem como atuar através de canções para te seduzir. Ele sabe como atuar através de séries e filmes para te enganar. E ele já tem feito isso. Quem sabe você já está indo neste caminho, mas hoje Deus veio aqui para abrir os teus olhos, através dessa mensagem para dizer: abre os teus olhos, se prepare, saia disso, volte-se para Deus. Alinha a tua vida na palavra de Deus. Lá é a verdade e somente a palavra de Deus basta e nada mais. E ainda que Satanás tenha esse poder, esse domínio, essa sedução, aqueles que estão firmes, que perseverarem até o fim, como a palavra nos ensina, vão ser salvos. Então persevere, resista, continue com a tua vida alinhada na palavra de Deus, porque aqueles que firmarem a sua vida na rocha que é Cristo, que tiverem como princípio a palavra de Deus, que perseverarem, esses não serão enganados, esses serão salvos. Eu e você precisamos estar com a nossa vida firmada em Cristo Jesus, na palavra dele, seguindo a verdade da palavra. Lá tem tudo, todos os caminhos, todas as dicas para você identificar qualquer domínio, qualquer ideologia satânica, qualquer pensamento contrário à palavra de Deus que possa estar tentando te influenciar. Na hora você vai identificar e aí resista, não se permita ser atraído, ser enganado e iludido. A tua salvação é importante, a salvação da tua casa, da tua família. Então você que é responsável por uma casa, você que é pai, que é mãe, observe aquilo que os teus filhos, que aqueles que estão na tua casa têm assistido, têm ouvido. Seja prudente, vigilante. Não é tempo de brincarmos. Satanás já tem usado de toda
a sua influência para convencer muitas pessoas, como já tem feito. Mas a igreja de Cristo, a igreja real e verdadeira, que está remida no sangue do Senhor, que está debaixo do poder e da autoridade do senhorio de Cristo, não vai ser enganada. A igreja que persevera, que resiste, vai ser salva, vai ser arrebatada, não vai ser enganada e nem seduzida. Muito pelo contrário, vai atrair pessoas. É hora de você atrair pessoas para o reino, de tirar pessoas que já estão no engano e mostrar a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mostre essa verdade, ensine essa verdade e ela por si só vai libertar aqueles que estão à tua volta, que podem já estar enganados ou sendo influenciados por esse domínio. Amém? Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo o Senhor venha te alertar, abrir os olhos do teu entendimento e que você venha ser prudente, vigilante em tudo aquilo que está à tua volta, porque a nova era já está aí. O governo anticristo já está operando na terra, atuando na terra e convencendo a muitos, até mesmo eleitos, como a palavra nos mostra, cauterizando a mente, enfiando ideologias contrárias à palavra de Deus, tornando cada vez mais as pessoas fúteis, imorais, maldosas, egoístas, amantes de si mesmo. Tudo isso é influência do governo. E você não já vê pessoas assim? Ou seja, é claramente a resposta para nos dizer que o governo do anticristo já está operando, disfarçadamente, de forma oculta, mas já está atuando. Então, não espere alguém à tua volta, alguém que você ame, cair nessa cilada. Vai pregar o evangelho, mostre a palavra de Deus, ensine a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que nem você e nem aqueles que você ama, que estão à tua volta, serão enganados. Amém? Foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que através desse vídeo o Senhor vai abrir os olhos do teu entendimento. Meu irmão, medite na palavra de Deus. Estamos nos últimos tempos, é a última hora. Jesus está voltando e vai buscar uma igreja santa que não se enganou, que não se prostrou a esse governo do anticristo, às mentiras que Satanás tem implementado no mundo e que, ao contrário, influenciaram pessoas para o reino, pregaram o evangelho e foram meio de salvação para muitas pessoas. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.